Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois do Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comeis pão e ficardes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho de João 6, 22 a 29. Capítulo 6, Jesus multiplica o pão. É um sinal no Evangelho de João. O sinal no Evangelho de João não é só um milagre, não. É um milagre que tem um significado teológico. No caso da multiplicação do pão, Nosso Senhor vai dizer que mais importante é o corpo dele. O pão é o corpo dele, é a Eucaristia, o sangue dele. Isso é mais importante que multiplicar pão. Em João também sempre tem um sinal e um discurso. Aqui é o discurso dele, no capítulo 6. Multiplicou o pão, andou sobre o mar. A multidão, quando ele multiplica o pão, quer fazer de Jesus um rei terreno, ele não aceita. Ele não veio libertar Israel do jugo romano, não é a libertação política social, ele não aceita isso. Eles confundiram Nosso Senhor com o Davi, com um novo rei, que queria a libertação do povo a nível político e social. Nosso Senhor não veio trazer essa libertação. Ele veio perdoar os pecados. No dia seguinte a tudo isso, a multiplicação e ele andando sobre o mar, são sinais de João. A multidão tinha ficado do outro lado do mar. O mar, já disse ontem, né? Que não é mar, é um lago, Tiberíades, Genezaré, Galileia. A multidão constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos. Ou seja, a multidão está procurando ele, está procurando Nosso Senhor, depois do milagre do pão, né? Mas que eles tinham partido sozinhos, os discípulos tinham partido sozinhos. Entretanto, eles chegaram outras barcas de Tiberíades, já falei também, Tiberíades, por causa do Tibério, era uma cidade da época e era o lago, né? Tibério, imperador de Roma, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graça. Ou seja, aqui é o que é, a multidão está procurando Nosso Senhor. Ele multiplicou o pão, depois se mandou, não quis ser rei deles, andou sobre o mar e a multidão quer achá-lo de novo. Para quê? Para comer pão, né? Mas Nosso Senhor não é dono de padaria, ele vai dizer bem claro, né? Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus. Voltaram para Cafarnaum. Não sabiam onde é que ele estava. Estavam procurando Nosso Senhor. Quando o encontraram no outro lado do mar, falei, um lago muito grande, perguntaram-lhe: Rabi, mestre, quando chegaste aqui? Uma pergunta assim, na verdade eles não estavam querendo saber quando é que Jesus chegou, nem nada. Querem pão. Jesus respondeu bem direto, Nosso Senhor é bem direto: em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais e não entendeste os sinais, porque a multiplicação do pão é o sinal da Eucaristia, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Ou seja, a multidão quer pão, só isso.
Não entendeu nada, não entendeu a multiplicação. E hoje também pouca gente entende, né? Porque a maioria procura sinal mesmo terreno. É a mesma coisa, mudou pouca coisa da época do Nosso Senhor. A maioria dá pouco valor à Eucaristia. Grande parte dos cristãos católicos, né? Então valor outras coisas, é a missa de cura, é a missa disso, é a missa daquilo, não é o mais importante. O mais importante é a Eucaristia e a confissão e a Eucaristia. É o mais importante, que leva para a ressurreição. Mas, mesma coisa que aconteceu, acontece hoje. 80 a 90% dos católicos não sabem da importância da Eucaristia, não. Eles botam outra importância na frente, né? É bom prestar atenção no que o Senhor está dizendo, né? Vocês estão me procurando não porque vi sinais. E o sinal da multiplicação é a Eucaristia. Mas porque comeste pão e ficaste satisfeito. Mesma coisa, hoje estão atrás de cura física só do pão, do alimento material. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Mais importante que o pão, que qualquer cura física, é a confissão e o perdão dos pecados e a comunhão. Porque quem confessa, pede perdão dos pecados, faz a penitência e não deve mais nada e fica comungando, vai para o céu. Então o mais importante é isso, não é o material. Certamente precisamos de alguma coisa para o material, mas normalmente a gente procura muito mais do que precisa. Geralmente é assim, né? Quando a oração do Pai Nosso é: dai-nos hoje o pão de cada dia. Não é o pão do mês todo, nem o pão do ano todo, nem o pão da semana toda, é o pão de cada dia. É o abandono à providência, mas poucos vivem, né? Esforçai-vos pelo alimento que permanece até a vida eterna e a ressurreição, que o Filho do Homem vos dará. De novo, Filho do Homem, João também fala, é o Filho do Homem do profeta Daniel, 7, 13 e 14, que é Nosso Senhor, que é uma figura escatológica, está do lado de Deus. E a nossa fé assim afirma, à direita do Pai, onde virá julgar os vivos e os mortos. Nosso Senhor vai voltar para julgar cada um de nós, né? Ressurreição, insisto, vem através de uma boa confissão, do perdão dos pecados, da penitência, ficar comungando, continuar comungando, e aí sim a pessoa vai para o céu. É esse o anúncio do reino, e não uma luta terrena por bens terrenos. Inclusive dentro da igreja se fala isso, né? A busca pelo reino de Deus na terra. Não é esse o reino. Você pode fazer o bem, sim, e aqui se faz o bem, né? Principalmente as pessoas mais necessitadas, tantos projetos que tem nessa paróquia, né? Mas o mais importante é chegar no céu. A gente fazer o bem é para chegar no céu, né? Então perguntaram, a multidão perguntou: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Eles vieram atrás de pão. Nós não tem negócio de pão mais não. O pão agora é a Eucaristia. E eles ainda não entendem. O que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Também hoje pouca gente tem, né? As pessoas querem fazer algo mais, algo. A primeira coisa para fazer é o que? Acreditar. O Nosso Senhor disse. Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Então a primeira coisa na vida de fé é acreditar. Acreditar em quem? Nosso Senhor. Só que para João acreditar significa o quê? Dar a vida pelos irmãos, né? Fazer o que o Nosso Senhor fez. E a leitura dos Atos vai começar o relato. Começou Atos 6 também, é João 6, Atos 6. O relato sobre Estevão, que é o considerado protomarte da igreja católica, né? O primeiro que vai morrer. Depois que os fariseus, os saduceus mataram Nosso Senhor morreu, restou, ascendeu aos céus, veio em Pentecoste, enviou o Espírito Santo e os apóstolos começaram a pregar. Aí os fariseus de novo ficaram com raiva. Já tinham matado Nosso Senhor, agora vão querer matar os discípulos, os apóstolos, né? Primeiro vai ser Estevão, né? E ele, cheio de graça e poder, ele começa a pregar pela força do Espírito Santo. Ele tem uma compreensão imediata de quem é Nosso Senhor e do papel de Nosso Senhor na antiga aliança, que a antiga aliança preparou, né? E que ele é a nova aliança, que ele instituiu a nova aliança. E eles não podiam nem discutir com Estevão, porque quem agia no Estevão era o Espírito Santo. Então ficaram com o quê? Com raiva. Pegaram, prenderam, vão julgar e condenar Estevão, né? Eles poderiam ter matado Estevão? Não, porque teria que ter um processo, como teve como Nosso Senhor, entregar aos romanos e os romanos condenarem à morte.
Mas aqui eles não fazem, eles matam logo, apedrejam. Razão é que no ano 70 a cidade vai ser destruída, Jerusalém, pelos romanos. Os romanos não vão aceitar essa ingerência dos judeus na administração. Não é totalmente destruída no ano 70, mas no ano 134, sim, é praticamente toda destruída a cidade pelo exército romano. E os judeus fogem, praticamente ninguém fica lá, até 1945. Vê como foi uma coisa séria. Do ano 134, na revolta de Bar Kokhba, até depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, os judeus ficaram no exílio, por aí. Só vão voltar no século passado. Do século II, só voltaram no século passado para a terra deles. Ninguém brinca com Deus, né? Eles rejeitaram a Deus, mataram Deus, consequência vem. Então, do ano 135 até 1900, quantos séculos, né? Judeus no exílio, sem terra. Aí a ONU cria o Estado de Israel. Depois da Segunda Guerra eles voltaram, mas até hoje tem guerra. O retorno deles tem guerra. O Estado não é aquele Estado da época de Davi, que não era Estado, que não se falava em Estado, mas não era um reino como de Davi, e muitos não aceitam esse Estado atual de Israel, porque não se compara com o reino de Davi. Eles querem de novo o reino de Davi na terra. Não vai acontecer nunca, porque ninguém vai dar terra para Israel, né? Vai ser só guerra, como está tendo guerra lá de novo, né? Desde que eles voltaram, que recomeçou a guerra lá. Essa guerra, na minha opinião, não termina nunca, até Nosso Senhor voltar, porque eles não entenderam até hoje que o reino não é aqui da terra, né? O reino é no céu, começa aqui, mas não é daqui. Então é isso aqui, é o julgamento do Estevão. Estevão fala de Moisés, né? Mas Moisés não é o centro da lei, como querem os judeus, né? É Jesus. Moisés fala de Jesus. Ele é levado ao sinédrio, como Nosso Senhor também foi levado ao sinédrio. Todos que estavam sentados no sinédrio, eles julgavam sentados, porque era assim que eles faziam. Tinham os olhos fixos sobre Estevão, estavam tudo olhando Estevão, e viram seu rosto como o rosto de um anjo, brilhando, né? Como Moisés também. Moisés, quando falava com Deus, o rosto de Moisés brilhava. Então, a igreja foi perseguida desde o início, continua sendo perseguida, não é novidade. A igreja, em muitas ocasiões, era minoria, aqui é minoria, hoje está voltando a ser minoria. Então, o que está acontecendo hoje é um retorno ao que aconteceu com a igreja. É de se assustar? Não. Nesses momentos surgiram os mártires, os grandes santos, e da Igreja Católica. Estamos vivendo um período de retorno ao que começou e aconteceu na igreja, né? Muitos martírios vão acontecer ainda, já estão acontecendo. O Brasil vai acontecer também, porque está acontecendo em todo mundo. Na China, né? O governo comunista prende, mata mesmo cristão, e vai continuar. Só que agora outros países também estão perseguindo, matando os padres, freira, por aí. O que a gente pode fazer? Se alegrar. Os discípulos se alegravam quando eram maltratados por causa do nome de Jesus. E não esquecer que na hora do martírio mesmo, Deus dá força, né? Não é só nós. Se a gente é fiel, Ele é mais fiel ainda. Então não tem medo. Se é para ser martirizado, que aconteça, né? Nesse momento aqui, o Estevão vai morrer apedrejado, não vai ser crucificado, apedrejado. E ele reza por aqueles que o matam. Pede que Deus não impute o pecado e entrega o Espírito, como Jesus entregou o Espírito. Que Deus nos dê esse Espírito, Ele vai dar, certamente. E que o martírio venha, se é vontade, e é vontade do nosso Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.